Bem-vindos ao Sucesso.pt. O Grupo Pestana, líder na hotelaria em Portugal, está a expandir o negócio nos mercados internacionais e é o caso em análise esta semana. Ora, esta cadeia hoteleira, com origem na Madeira, está presente em 16 países, com 108 hotéis, fatura mais de 550 milhões de euros e emprega mais de 5 mil pessoas. O CEO José Teotónio, numa entrevista em Lisboa, revela o segredo do sucesso da família Pestana na rentabilização dos quase 12 mil quartos e como é que o grupo enfrentou os problemas financeiros no período da Troika e também na difícil gestão da pandemia. José Teotónio, muito obrigado por nos receber aqui no Pestana Palace. Vamos, obviamente, falar sobre o Grupo Pestana, de que eu presidente executivo. É um grupo que, neste momento, tem 108 hotéis, vamos pegar aqui por alguns números, e que está presente em 16 países. As pessoas, às vezes, em Portugal não têm bem a noção da dimensão internacional deste grupo. É verdade. O Grupo Pestana é um grupo que acabou de fazer agora 51 anos. Acabámos os festejos do nosso ano 50 e preparando os outros 50, e é verdade, é um grupo que tem tido um crescimento orgânico, tendo começado na Madeira, por isso na altura em 72, tendo começado ali na Madeira, através do crescimento orgânico, fez algumas etapas. Primeiro solidificou-se na Madeira, depois de já ter aí uma liderança na Madeira, veio para o continente. Essa vinda dá-se ali na década de 80, do século passado, não é? Portanto, ali na volta de 1980, nós na brincadeira internamente dizemos que foi a primeira internacionalização, porque obviamente não havia as ferramentas de gestão que há hoje, não é? Os instrumentos de gestão, e portanto foi a primeira vez que, no fundo, os acionistas, na altura o Dr. Dionísio Pestana, que já estava à frente executiva do grupo, mas também o seu pai, o Manuel Pestana, que tinha sido o fundador, tinham que gerir à distância, não é? Mais tarde, já no final da década de 90, portanto, começou então a parte da internacionalização, que começou primeiro em países que falavam português, lusófonos, e foi Moçambique, a seguir para o Brasil, e a partir daí começa todo este processo de internacionalização que depois, a partir de 2010, na Europa, e depois, a partir de 2012, com o primeiro hotel nos Estados Unidos, em Miami. Hoje estamos nos tais 16 países, com os 108 hotéis. Temos também outras unidades de negócio, como o Golf, que é importante, é no Algarve, está centrado no Algarve. Temos também dois casinos, o da Madeira e outro em São Tomé. E desenvolvemos também uma área que nós chamamos o Pestana Residence, que são, no fundo, a imobiliária turística. Em termos de hotelaria, o volume de negócios não é muito grande, mas o que é o melhor são depois as margens, se conseguimos ser, se quiser, competitivos. E, portanto, o volume de negócios, já agora, desculpe interromper, mas o volume de negócios é pelos dados mais recentes, 553 milhões, 557 milhões de euros em 2023. Que foi mas o resultado líquido e depois o que é mais impressionante para este setor foi o nosso EBITDA, que foi à volta de 187 milhões, e depois também um resultado líquido superior a 100 milhões. Portanto, isto são valores muito importantes para esta indústria, porque a indústria, como lhe disse, não é o volume de negócios que é o grande indicador, mas sim a rentabilidade que se consegue tirar em termos das infraestruturas que estão disponíveis. E aí o grupo compara muito bem com as grandes companhias internacionais. Quando falamos de alguns, voltando à internacionalização e à presença em vários mercados, mas, por exemplo, na Europa, é basicamente Espanha, também Alemanha... O primeiro hotel internacional foi Londres, e foi em Chelsea Bridge, e foi muito importante esse passo, esse hotel, porque, no fundo, fomos competir numa das grandes cidades europeias, onde estão todas as cadeias internacionais, portanto, a concorrência aí é global. Nós éramos uma marca que na Europa só estávamos em Portugal, não tínhamos, portanto, o nosso país de origem, não tínhamos internacionalização, e o termos corrido bem essa operação, temos conseguido montar, temos conseguido desde o início ter uma operação que é competitiva, conseguiu ganhar clientes, conseguiu ganhar o seu lugar de mercado e conseguiu
comparativamente com aquilo que é o nosso compset, com os nossos competidores que estavam no mesmo segmento, nós termos resultados que comparavam bem, foi muito importante para a organização, porque nos deu também confiança interna para poder então dar outros passos e ir para outros mercados também concorrenciais. E outro indicador importante, obviamente, é a taxa de ocupação, mas se em termos gerais está próximo dos 70% a nível global, mas, portanto, ela é maior, sobretudo ainda na Madeira, onde a Madeira beneficia do facto de não ter praticamente sazonalidade. Tem ali 2 meses relativamente mais baixos, que é o dezembro e o janeiro, mas que no meio, a semana da passagem de ano, é a semana das mais importantes ou das mais relevantes. Portanto, praticamente não tem sazonalidade, enquanto outros destinos o têm. E na Madeira tem feito um esforço muito grande de ir procurar transporte aéreo alternativo, através das chamadas low cost, portanto, que é hoje um dos fatores que mais dinamiza o turismo, e, portanto, ao ter conseguido ligações ponto a ponto, sem ter que passar por Lisboa, e ter ligações ponto a ponto da Madeira para uma série de destinos europeus, isso tem feito aumentar o número de turistas na Madeira. E aumentar o número de turistas e faz outra coisa, faz reduzir também o custo do transporte aéreo. E ao conseguir reduzir o custo do transporte aéreo, depois o custo total da viagem, que inclui o transporte aéreo e também os hotéis, dá mais liberdade aos hotéis para poder aumentar o preço. E isso tem acontecido na Madeira e, portanto, tem sido nos últimos anos, tem sido o destino onde nós estamos, que é o principal destino, mas tem sido o destino onde temos conseguido aumentar mais, se quiser, os resultados. E quando olhamos para a África, América Latina, uma série de regiões, há neste momento algum mercado que seja mais preocupante? Por algum motivo? Assim, se compararmos com o pré-pandemia, claramente a África subsaariana foi o que ainda não recuperou, para os níveis que tínhamos. E, portanto, isso inclui São Tomé, Moçambique, mesmo a África do Sul, o Kruger, onde estamos, portanto, aí foi claramente onde não recuperou. O Brasil está a recuperar agora, e, portanto, está a recuperar os valores que tinha na pré-pandemia, demorou mais tempo, assim como a Argentina. Os destinos aqui europeus, mesmo nos Estados Unidos, nós, pré-pandemia, só tínhamos 2 hotéis e agora, neste momento, temos 4. Portanto, não é bem comparável. Mas é um destino onde estamos a fazer até acima das nossas expectativas e que está a andar bastante bem. Mas, portanto, é verdade, há destinos que ainda não recuperaram tanto. Felizmente, Portugal e mesmo as cidades europeias, essa recuperação já se deu. Imagino que uma das principais preocupações ao nível de gestão, obviamente, é o tema das pessoas, e empregam mais de 5 mil pessoas, salvo erro. Qual é que é, neste momento, o maior desafio? Pelo que sei, muito recentemente houve um aumento da remuneração dos trabalhadores da área da hotelaria em geral. Sim, nós em Portugal temos 3.500 pessoas, no total somos 5.000 e depois nas alturas altas chegamos a 6.000 pessoas. O que é que aconteceu em Portugal? Em Portugal nós tivemos, parece que isto já foi há muito tempo, mas em 2020 e 2021 o turismo esteve fechado, não é? Esteve fechado. Depois de uns anos bons, 17, 18, 19 tinham sido anos bons, mas 20 e 21 fechou completamente. E ao fechar, nós no Grupo Stana não despedimos, mas também não mexemos nas condições das pessoas. Portanto, as pessoas que tinham, era o que tinham. As remunerações variáveis também não havia, porque não houve turismo, portanto também só havia a remuneração fixa, e portanto houve 2 anos de estagnação, se quisermos, naquilo que é a evolução. Portanto, a partir de 2022, que o turismo retomou e que felizmente nós conseguimos retomar bem a nossa atividade e ter bons anos. 2023, por exemplo, foi claramente o nosso melhor ano e 2022 já tinha sido melhor do que o próprio 19. Portanto, imediatamente o que nós fizemos foi começar então a repor aqui o rendimento das pessoas. E, portanto, nesse sentido, em Portugal, o ano passado, em 2023, nós aumentámos em termos médios 12% os salários, portanto bastante acima da inflação, e para níveis salariais mais baixos, para níveis salariais que estavam inferiores aos 1.300 euros,
a média foi 20%, portanto 20% foi a média que tivemos, e instituímos também, e isto na remuneração base fixa mensal. Além disso, também retomámos a distribuição de resultados e, por isso, em termos médios, o trabalhador pestana, em vez de 14 salários, que são aquilo que está na lei, o ano passado oferiu cerca de 16. Mas além da natural preocupação que haja, enfim, temas de responsabilidade social, de espírito de corpo, na verdade, nas organizações, mas tem a ver também com aquilo que as empresas, todos os setores se queixam, que falta de pessoas, portanto, nesse caso é melhor remunerar melhor quem está. Exatamente, é isso. E é isso, quando os setores de atividade recuperam e estão bem e criam mais riqueza, há depois também mais riqueza para distribuir e é isso que permite depois fazer este aumento salarial. Obviamente que esse aumento salarial era a reposição destes tais 2 anos que tínhamos parado, mas também era para poder ter boas pessoas no mercado e poder ter os recursos que são necessários. É verdade, não é fácil, nomeadamente nós temos que recrutar entre 600 ou 800 pessoas ali na altura de fevereiro, março, para a época alta e depois vai até outubro. Todos os anos temos que o fazer, temos-lo conseguido fazer, mas temos-lo conseguido fazer porque também conseguimos ser uma empresa que é apelativa, se quisermos, para o mercado de trabalho, porque damos condições. Sou daqueles que defendo, digo isto, às vezes as pessoas não concordam muito comigo, mas eu acho que hoje são as pessoas que escolhem as empresas onde querem trabalhar e não as empresas que andam a escolher as pessoas. E, portanto, as empresas, uma das tarefas que têm é criar um quadro em que sejam apelativas para que possam ser escolhidas pelos trabalhadores para que venham trabalhar com elas. O número de hóspedes é segundo dados de 2023, mais de 3,5 milhões de clientes anuais. Quais é que são as perspectivas de crescimento para os próximos tempos? Nós, felizmente, e isto é importante até para a economia portuguesa, nós em Portugal temos crescido mais pelo valor, portanto, se quisermos pelo preço, do que pela quantidade. Se bem que Portugal tem crescido também em termos de quantidade. E crescer em termos de valor é muito importante, porque uma das críticas que se faz ao setor do turismo, que tem sido claramente o motor da economia portuguesa, mas uma das críticas que se faz é que é um setor que tem muito pouco valor acrescentado. Ora, esse muito pouco valor acrescentado se calhar vem de não conseguirmos tirar o rendimento das infraestruturas que temos, o rendimento certo das infraestruturas que temos. E, portanto, a subida de preço é muito importante. E essa subida de preço, às vezes, é confundida com os portugueses estão a pagar muito mais e depois deixam de ter dinheiro. A subida de preço, muitas vezes, vem da mudança de canal para as empresas, porque há canais de distribuição que são muito caros para as empresas, porque quando são terceirizados, quando um cliente me chega por uma plataforma eletrónica, eu tenho que pagar a essa plataforma eletrónica um determinado montante que não é... Portanto, muitas das vezes as pessoas estão a pagar o mesmo, mas as empresas podem estar a ganhar mais se desenvolverem outro tipo de canais. E, portanto, o que temos feito, e isso tem sido um trabalho que também é um dos grandes desafios que temos tido nos últimos anos e que se vai continuar, é exatamente a transição digital. Portanto, esta transição digital que implica, no fundo, ter instrumentos que permitam conhecer o mercado, conhecer os nossos clientes, conhecer os seus hábitos e conseguir comunicar com eles para lhes fazer a oferta no momento certo e a oferta certa, para ele não estar a receber newsletters que deita para o lixo, porque aquilo não lhe traz valor acrescentado nenhum, mas trazer algumas coisas trazer algumas das ofertas que eles possam interessar. Isso é um trabalho que temos vindo a fazer, é o tal investimento que implica muito investimento em termos de tecnologias e de equipas, mas que depois permite, no fundo, rentabilizá-lo e fazer o aumento em termos daquilo que é o nosso preço médio de venda e da nossa rentabilidade. E a previsão para o setor do turismo é na mesma de crescimento? Apesar de às vezes haver alguns receios e também algumas preocupações que têm um peso excessivo na economia, na sociedade? Eu acho que não é um peso... Acho que o turismo não tem um peso excessivo na economia. A pena é não haver outros setores de atividade que consigam esta dinâmica e que consigam esse crescimento.
porque é isso, o setor do turismo tem conseguido, não é por termos conseguido este crescimento no setor do turismo que os outros não se desenvolvem, não é? Eles não são diretamente concorrentes entre si, portanto, e era importante para a economia portuguesa, isso concordo sempre que digo, não acho que há turismo a mais, nem acho que o peso do turismo seja demasiado grande, é pena não haver outros setores do turismo, e acho que isso era importante para Portugal, ou outros setores de atividade, que tenham esta dinâmica, que tenham este crescimento e que tenham esta necessidade, tenham esta capacidade de competir internacionalmente, porque o turismo é um mercado que é global, e Portugal consegue ter essa competitividade a nível global, porque se olharmos para aquilo que é as políticas económicas dos diferentes países, encontramos uma larga maioria que um dos setores onde estão a apostar é exatamente no setor do turismo. Até porque é um setor que traz impostos pagos no país de destino, não é? Portanto, aqui, apesar de ser um serviço, a maior parte dos clientes são internacionais, mas pagam, por exemplo, o IVA aqui. As empresas estão cá, pagam os IRCs, pagam os IRS. Além disso, ainda agora também já se paga a taxa turística. Portanto, quer dizer, isto é um setor que, em termos de rendimento para a economia global, é bastante importante. E, como lhe disse, a pena é em Portugal não haver outros setores de atividade com esta dinâmica. Não? Mas não é preciso diminuirmos o turismo para haver outros com essa dinâmica, não é? Portanto, o que é importante é fazer crescer os outros. Na rubrica À Minha Maneira, costumo perguntar sempre qual é o estilo de gestão e liderança. Como é que gera, como é que lidera? Olha, o que eu gosto é de escolher pessoas para trabalhar comigo que sejam melhores do que eu e que me ensinem e que me tragam coisas novas. E, portanto, nesse sentido, depois tenho que deixar que essas pessoas tenham capacidade para desenvolver a sua atividade, porque se as contratamos e que são pessoas boas e que temos equipas boas e depois a seguir lhes estamos sempre a cortar o seu caminho e a condicioná-las, não interessa. Portanto, eu costumo dizer que o meu estilo de gestão é ser um facilitador para que cada um possa desenvolver a sua atividade no melhor. Obviamente que há momentos em que isso não é possível. Por exemplo, quando tivemos a pandemia, 2020 e 2021, numa empresa como a nossa, em que num mês, em 15 dias, fechámos os 100, na altura tínhamos 100 hotéis, não tínhamos os 108, tínhamos 100, mas em que tivemos que fechar os 100 hotéis, em que grande parte dos nossos trabalhadores foi tudo para casa, sem poder trabalhar, porque nem remoto podiam fazer, porque os operacionais dos hotéis, não havia hipótese nenhuma. Portanto, a empresa ficou um pouco aqui atarantada, não é? E então aí o estilo de gestão já não pode ser um facilitador, não havia nada para facilitar, e tinha que ser muito mais dirigista. E, portanto, era quase um estilo de explicar que há um caminho, que a situação, falando de verdade às pessoas, mas a situação onde estávamos, que tínhamos meios para ultrapassar essa grande crise, que foi a maior crise que a empresa teve, e que tínhamos uma estratégia depois para voltar ao mercado, envolvendo as pessoas e que haveríamos de conseguir dirigir. E, portanto, era muito mais, diretivo, ou se quisermos, dessa fase. Portanto, eu acho que os estilos de gestão adaptam-se um bocadinho àquilo que são também à altura das empresas, da vida das empresas, e uma pessoa que está na liderança tem que ter essa capacidade de adaptação. No Sim Conseguimos, pergunto habitualmente qual é que terá sido o maior obstáculo, a maior adversidade que encontrou, como é que superou, e aqui não apenas, enfim, no período que está à frente, na gestão executiva, na liderança executiva do grupo, mas por aquilo que sabe, no contacto também com a família de Dionísio Pestana, portanto, o que é que têm sido as maiores adversidades? Não, o Dionísio, a família Pestana, tem passado mais dificuldades do que eu, porque fundou o grupo em 72, e 72, na altura, um hotel, que era um investimento pesado, e depois veio a Revolução em 74. A Revolução, obviamente, foi ótima para todos nós, mas foi ótima agora 50 anos. Para a parte económica, ali logo a seguir, para quem tinha acabado de investir e tinha uma parte do financiamento, tinha uma parte em financiamento,
e que os juros saltaram de 7 ou 8% para 30% ou 40%, né, foram momentos difíceis. Portanto, a família Pestana aí passou, mas conseguiu dar a volta e conseguiu dar... Eu desde que estou no grupo, a partir de 2000, há ali dois grandes momentos. Um é o momento da chegada, quando vem a Troika, portanto, quando Portugal tem a crise financeira. O segundo, obviamente, e muito maior, foi o momento da pandemia, não é? O que não esperávamos era uma crise que afetasse o setor do turismo todo, não é? E, portanto, nós fechámos tudo. Tivemos as operações praticamente todas fechadas. Portanto, tivemos ali meses em que não entrava um euro em termos de vendas. E, portanto, obviamente, aí a empresa, obviamente, tinha capacidade, tinha músculo, porque uma das características foi nunca dar passos maiores do que as suas pernas e, portanto, tinha músculo para aguentar algum tempo. Lembro-me de fazermos simulações que era quanto tempo é que nós aguentaríamos com tudo fechado, aquilo dava-nos alguns meses ali de folga, e nesse sentido, mas obviamente essa é a preocupação. Mas a preocupação também maior era como é que nós, na altura tínhamos à volta de 2.500 pessoas, portanto eram um bocadinho mais pequenas, mas como é que nós mantínhamos o ânimo nestas 2.500 pessoas, quando a maior parte dessas pessoas estava toda em casa sem fazer nada, sem ter... Mas estão bastante difícil. E, portanto, como é que as mantínhamos ligadas à organização e com vontade de, quando reabríssemos, voltarem novamente a trabalhar com o ânimo que é o normal das pessoas que trabalham no grupo. Olhando para o futuro, na rubrica Portugal 2043, o desafio é pensarmos que nessa altura Portugal irá celebrar 900 anos como nação independente, portanto, com o tema do Tratado de Zamora. Como é que imagina o país, ou como é que gostaria que estivesse o país? Podemos falar também do grupo, mas como é que imagina o país dentro do... O que eu gostaria era de ver um país que tivesse o setor do turismo também a ser um setor importante, mas que tivesse também outros setores de atividade que dessem a oportunidade de nós crescermos enquanto sociedade e de melhorarmos aquilo que é as condições de vida. E, portanto, isto falta-nos, se quiser, uma economia mais dinâmica, mais forte, com maior criação de riqueza e que permita depois que essa riqueza seja distribuída e, portanto, que a vida das pessoas seja melhorada. E era isso que eu gostava de ver. Mas isso implicaria alterações em termos fiscais? Eu penso que sim. Comportamento da política? Hoje, obviamente, a fiscalidade é importante, principalmente para a atração do investimento estrangeiro. E a fiscalidade hoje, estamos nós inseridos num mercado que é o europeu, porque estamos na Europa, que é um mercado aberto, há concorrência entre Estados sobre a parte da fiscalidade. E se Portugal não está atento a isso, há várias economias que têm crescido muito à conta da sua competitividade fiscal. É o caso da Irlanda, o caso da Holanda, ou Países Baixos agora, o caso do Luxemburgo, o caso de Malta, o caso de Chipre. Portanto, são países europeus que jogam com as mesmas armas do que nós, estão dentro do mesmo mercado do que nós, mas conseguem, através da competitividade fiscal, crescer muito mais do ponto de vista económico e ter, depois, maiores receitas fiscais. Portanto, isso é claramente uma das áreas, mas uma das áreas onde Portugal tem que evoluir mais é na desburocratização. Quer dizer, os custos de contexto são enormérrimos para empresas. Para nós é muito mais fácil. Sobretudo quem for abrir um hotel agora, de repente... É muito mais fácil nós abrirmos hotéis fora de Portugal do que conseguirmos aprovar aqui projetos. Nós somos daqueles que compramos terrenos, aprovamos projetos, construímos, depois gerimos e exploramos com as nossas marcas. Mas em Portugal demora imenso tempo. E em Portugal é um tempo enormérrimo neste tipo de processos. E, portanto, isso obviamente afasta aquilo que é o investimento ou atrasa aquilo que é o investimento. E se isto é verdade para o setor hoteleiro, porque só é aquele setor que nós vivemos, o setor turístico, que é o que nós vivemos, quando falamos com os nossos colegas em associações até multissetoriais, eles enfrentam as mesmas questões. Muitas das melhorias ou das inovações que querem implementar em termos das suas atividades económicas e que são importantes para ganhar competitividade, também elas estão sujeitas a uma série de autorizações e de burocracia que as atrasam e, portanto, que fazem atrasar as empresas em Portugal. E quando o mercado é global, então eu faço isso lá
noutro país europeu. Nem preciso sair da Europa. E isso, obviamente, atrasa aquilo que é a economia portuguesa. Portanto, isso é um dos fatores que nós temos que fazer, é a redução dos custos de contexto e, portanto, acreditamos mais nas pessoas. Nós temos sistemas demasiado fiscalizadores e mas que depois, muita regulação, mas depois, às vezes, pouca fiscalização e, portanto, se calhar era preciso, ao contrário, acreditar mais nas pessoas, deixar que as pessoas façam e depois sim, se não for dentro das normas, ter instrumentos para penalizar quem infringe. José António, muito obrigado. Ora, obrigado eu. E é tudo. Já sabe que pode ver o Sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, no site amanhã.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã. Conto consigo na próxima semana.